Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma semana de aulas para o nosso querido terceiro colegial. Tranquilos? Beleza? Então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das tensões regionais dentro da nova ordem mundial e a gente vai, dar um foco para uma área em específico da Ásia, né? Então seria a Ásia Meridional e também dando uma olhadinha para a China. Como o conteúdo dessa aula ele é um pouco menor, né? Ou nós não vamos aprofundar tanto dentro de certas questões, eu já vou no final dessa aula aqui apresentar para vocês já o conceito de fundamentalismo que vai ser fundamental para nossas próximas aulas, ok? Então vamos lá, a gente vai dar uma de início, né? Essa atenção para a Ásia Meridional. A Ásia Meridional também podemos chamar de subcontinente indiano. Sempre lembrando, né, nós não vamos aprofundar aqui em outros aspectos, nós vamos pontuar apenas essas questões mais, essas tensões mais étnicas, certo? Então nós não vamos entrar em outros assuntos da região, mas só chamando atenção para um fato importante, né, do subcontinente indiano, que representa uma área extremamente populosa, né, muitas áreas povoadas e com uma gigantesca heterogeneidade, ok? Então a heterogeneidade é marca, né, desses povos que estão aí entre povos, né, com uma marca mais oriental, mais assim, pensando, né, chineses, religiões, né, budistas, muitos budistas, outros hindus, né, outros de uma linhagem mais ariana, né, no caso da Índia, indo-europeu, né, outros mais orientais. Então, dentro dessas diferenças, nós vamos ter uma gigantesca heterogeneidade. E esse mapa mostra para gente, né, que o subcontinente indiano ele é uma um território, uma área extremamente povoada, né? Percebam que nós vamos ter muitas áreas com mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado. A população fica mais, né, rarefeita ou menos densa nas áreas em que nós vamos ter ou de montanhas ou de deserto, como o deserto de Thar, certo? Então, entre a China e a Índia, né, entre China, Índia, Nepal e Butão, não podemos esquecer que existem, né, as famosas montanhas do Himalaia, ok? Então, como dissemos, né, um subcontinente marcado pela heterogeneidade e nós vamos dar uma atenção especial para a Índia. Tá certo? A Índia é o país mais populoso desse subcontinente, é o segundo país mais populoso do mundo. O outro país mais populoso está quase que ao seu lado, que é a China. Então é a área em que nós vamos ter grandes formigueiros humanos, né? E chamamos sempre atenções para essa questão dos conflitos étnicos dentro, né, dos países. Eu entendo e imagino que seja muito difícil para todos, né? Não é só para vocês, não. Para nós, professores, também, ainda mais quando nós não vivemos essas realidades, conseguir, né, lembrar, decorar, né? Decorar é sempre uma coisa muito chata, né? Decorar todos esses nomes, esses grupos. Mas um pressuposto aí, uma coisa importante, uma máxima que vocês têm que se lembrar nesse estudo
né, e aí nós podemos levar para outros casos também, é que nós temos um tipo de problema nessas áreas da Ásia em que estados com etnias majoritárias, né, perseguem ou ignoram direitos de etnias minoritárias. Ok? Então nós vamos ver isso na Índia, nós vamos ver isso na questão de Mianmar, nós vamos ver isso na questão do Sri Lanka, ok? Então, se tem uma coisa que vocês têm que guardar, é isso que eu acabei de falar, certo? De apresentar. Então, repito, né? O principal tema que nós estamos vendo aqui é o que, né? Alguns estados, alguns países com etnias majoritárias, né, vão perseguir ou ignorar direitos ou vontades de etnias minoritárias. Então agora nós podemos pontuar quais são esses casos. Então vamos pegar, por exemplo, a Índia, né, que é o nosso principal estudo de caso aqui. Ela nós vamos ter uma etnia majoritária na Índia, né, que vai estar muito vinculada com uma religião hindu. Então a religião hindu é muito importante dentro da Índia. E ela meio que o Estado indiano atualmente, né, pelo que eu tenho lido, ele tem perseguido algumas minorias ou meio que ignorado os direitos de muçulmanos e de indianos, né? Os Sikhs, que é um grupo meio que sincrético, né, um grupo étnico que vai apresentar um sincretismo muito grande, vão apresentar características e traços da religião hindu, traços características da religião muçulmana. Também vai ter os Punjab, certo? Que é um grupo que vai tentar meio que se separar da Índia, mas obviamente muito difícil, né? E mais ao sul, os Tamils, que de certa forma vão, né, tentar formar um estado com o povo do norte do Sri Lanka, que também são os Tamils do Sri Lanka. Então é aquela coisa que às vezes a gente trabalha, né? Existem algumas nações, alguns grupos étnicos que não possuem estado. Eles estão diluídos em outros países, ok? Então é um problema porque nem sempre há uma boa convivência entre grupos, né? Grupos majoritários e grupos minoritários. Deixei para falar do mais importante aqui no final desse slide. Então, vendo essa regiãozinha que eu estou passando a setinha, essa região é a Caxemira. Essa região, ela desde que Paquistão e Índia, né, que eram uma colônia só, toda essa massa de terra, ela pertencia à Grã-Bretanha, era uma colônia britânica até a Segunda Guerra Mundial. Aí depois houve o processo de independência, né, a negociação para a independência. Então antes o inimigo era comum, né? Então muçulmanos, hindus tinham um inimigo comum que era a Grã-Bretanha. Quando a Grã-Bretanha sai de cena, então fica para resolver a questão entre eles e negociar os territórios. Então o Paquistão é um país de maioria muçulmana, absoluta muçulmana, enquanto que a Índia, maioria hindu. A Caxemira foi um território e é um território que é objeto de disputa até hoje entre esses dois países, certo? Houve uma negociação, né, em que boa parte da Caxemira continuou sendo indiana. Então, ao longo desse processo de formação dos territórios da Índia e do Paquistão, né, então houve diplomacia, houve guerra, houve disputa, houve atentado terrorista, né? Então dá para dizer que até hoje ainda, né, as tensões elas não se acalmaram, né? Então volta e meia nós temos aí
novamente a questão aflorando entre os dois países e, né, por conta da questão da Caxemira. Mas o pior, né, ainda não falei. Por que a gente deve olhar para essa região com atenção e dar um destaquezinho? Porque as duas nações, Índia e Paquistão, elas são potências nucleares, certo? Então, se uma nação é uma potência nuclear, ela pode, né? Então, se nós não temos aí uma boa diplomacia, né, um bom diálogo entre as partes, nós podemos ter um conflito nuclear que pode levar outros países da região no roldão, né? Pode meio que como funcionar como um furacão e jogar tudo para esse centro. Então, é uma região de muita instabilidade por conta desse detalhe, né? Aqui nessa imagem de 2018 que eu separei para vocês, nós temos aí o Paquistão com 140 a 150 armas atômicas e a Índia de 130 a 140 armas atômicas, certo? Então, né, nós não podemos ignorar esse detalhe. E o que eu tenho lido recentemente é que o governo que está no poder na Índia atualmente, ele é um governo menos propenso ao diálogo. O governo indiano atual, ele está sendo inserido pelos analistas internacionais, né? Não sou eu, são os analistas internacionais, dentro desse grupo, né, de direita, nacionalista, meio populista. Então, está havendo uma perseguição, né, a algumas minorias dentro da Índia e os muçulmanos, né, representam uma delas. Então devemos ficar atentos aí a essa questão por conta das armas nucleares. Vou puxar outro assunto que não seria dessa aula, né, mas vou puxar para essa aula porque, né, eu quero deixar o Oriente Médio para as outras aulas, beleza? Outra questão, né, outra tensão étnica importante seria a do Tibete. Então, o Tibete é uma região, né, um território extremamente montanhoso, uma área de alta altitude, né, que faz da China, atualmente ela pertence à China, que faz fronteira com a Ásia Meridional, certo? Então, o povo tibetano representa uma etnia singular, né, que por conta da própria geografia, a geografia meio que isolou esse povo dos outros. Então, eles sempre viveram dentro de uma ideia de isolamento que visava uma pureza cultural. Existe um filme muito legal do Brad Pitt, né, chamado 7 Anos no Tibete. É muito bom. É um filme do final dos anos 90, acho que ele tem na Netflix. Vale muito a pena, né? Baseado numa história verdadeira, conta a história de um austríaco alpinista que foi tentar a sorte no Himalaia e aí ele acabou, né, indo parar no Tibete, aí entra a Segunda Guerra no meio e aí depois a ocupação chinesa. Então é um filme bem legal, que mostra até a figura do Dalai Lama, né? Ele até mantém uma relação com o Dalai Lama. Então, vejam que eu aponto aí, né? Dessa região isolada, a presa do imperialismo chinês. Tá? Então há um processo aí, há um período em que, né, o Tibete é invadido pela China, é anexado pela China. O Dalai Lama 14, que é a principal liderança, então o Tibete representa uma sociedade estratificada, né, com uma casta superior, uma casta inferior. Então, o Dalai Lama foi para a Índia, ele permanece na Índia, né, e desde então o Tibete ele foi anexado como uma república autônoma, entre aspas, né? Então,
o que é legal da gente chamar a atenção para essa questão do Tibete? Que ela ficou bem exposta em 2008, quando a China sediou as Olimpíadas, né? Sempre nós tínhamos algum tibetano fazendo alguma manifestação pedindo a liberdade do povo tibetano. Então, literalmente, a China anexou o Tibete, integrou a economia da região à economia chinesa, né? Houve um investimento maciço em infraestrutura, a região apresenta crescimentos consideráveis. Existe toda uma infraestrutura que liga o Tibete, que é uma parte alta, com uma parte baixa, certo? Toda uma linha ferroviária aqui. Nossa, vocês procurarem no YouTube, vocês vão ficar de cara caída com a estrutura montada, né? Os trilhos, como são como viadutos, né? Com linhas ferroviárias, o trem fica numa altura absurda. Enfim, muito legal mesmo. Então há essa imposição, né, do convívio político entre essas etnias distintas. Então a etnia majoritária na China é a etnia Han, né? Então a China, assim como nós comentamos em outras oportunidades, como aconteceu a russificação das repúblicas soviéticas, né? A criação artificial de minorias em todas as repúblicas, a China também enviou e envia muitos migrantes da etnia Han para contrabalançar a população tibetana pura, ok? Mas eu imagino que você esteja aí, né, com interrogações de por que quais as razões, né, de você ocupar um território que é 100% de montanha, né, que não apresenta quase áreas agricultáveis. E a razão é né, ou a principal: hidrografia. Então, os dois grandes rios chineses, as principais nascentes, estão no Tibete, certo? Então, o Tibete representa a maior parte das torneiras da China. Então, se você controla o manancial, né, a fonte de água, você controla, bem dizer, 100% da água. A mesma coisa acontece entre Israel e Palestina. As nascentes do Jordão são controladas por Israel. Então, o fluxo d'água é controlado por empresas israelenses. Então, isso é bastante interessante de destacar, né, no caderno aí que vocês estão tomando nota. E, para encerrar essa parte da China, né, nós temos alguns conflitos, né, na China. Que conflitos são esses? Outros conflitos étnicos, né? No Xinjiang, ali no noroeste da China, nós vamos ter uma comunidade uigur, que é uma comunidade de muçulmanos chineses. Então, né, existem aí tensões, vontades separatistas, mas uma vontade separatista na China é uma coisa meio, um sonho tanto distante, né? O Tibete, como nós falamos, Taiwan, né, ou Formosa, que representa a República Nacionalista da China, desde quando, né, houve o processo da Revolução Comunista em 49, o governo nacionalista foi para Taiwan, se mantém como autônomo, mas para a China é parte dela, né? Mas o Ocidente reconhece Taiwan como um país independente, então representa uma questão irresoluta. E aqui também deveria haver, né, um pontinho vermelho em Hong Kong. Hong Kong, né, não representa uma questão étnica. Nós vamos comentar Hong Kong quando formos falar de China, porque Hong Kong representa uma cidade que foi ocupada até o fim dos anos 90 do século passado pela Grã-Bretanha, e Hong Kong recebe hoje
um status especial dentro da China, certo? Mas apesar desse status especial, ainda há muita repressão às vontades dos habitantes de Hong Kong, né? É aquela coisa dos dois sistemas, né? Hong Kong é um centro financeiro mundial, Hong Kong vive esse espírito ocidental liberal, né? Então há um choque muito grande entre esse espírito liberal mais ocidental, né? Mais autônomo, de vontade, né? Autonomista, e a resposta chinesa à repressão chinesa. Tranquilo? Então, encerro aqui essa parte mais das tensões na China e na Ásia Meridional. E agora eu já vou dar introdução para os estudos das próximas aulas, que vão trabalhar mais com Oriente Médio, ok? Então, uma introdução para o mundo islâmico. Então, nós vamos ter essa semana uma aula de crenças e mitos, né, em sociologia, que vai trabalhar com religião. Então, aqui nós vamos abordar um assunto estritamente religioso, né? Por quê? Nós no Ocidente, nós conseguimos desvencilhar, ou na medida do possível, desvencilhar a religião das nossas leis. Então, a partir da Revolução Francesa, nós construímos estados laicos em que a religião não deve ou não influencia nas leis, no comportamento das pessoas, certo? Existe uma separação entre as coisas da vida, né, do dia a dia, e a religião. Existe uma separação entre a religião e o Estado, isso no nosso mundo ocidental. Ah, professor, mas tem gente que vive ainda segundo determinações da religião. Sim, só que nós não temos leis religiosas, ok? No mundo islâmico, né, na maior parte do mundo islâmico, isso não acontece, tá certo? Então, tirando a Turquia, que está passando por também uma reação conservadora, existe, né, uma união, né, entre religião e Estado. Existem pessoas da religião dentro do Estado que vão determinar comportamentos, possibilidades, etc. e tal. E alguns casos, estados literalmente teocráticos, né? Estados em que a religião determina, né, as leis. E aí isso nós vemos nos estados com Sharia, que seria essa lei rígida, né, muçulmana, ok? Muitos desses estados, então, representam visões fundamentalistas, né, de que você só pode ter essa religião ou esse comportamento. Então, o que representa então o conceito de fundamentalista ou de fundamentalismo? O fundamentalismo ele acontece quando existe uma visão absoluta das coisas, certo? E o fundamentalista é aquele que pratica o fundamentalismo. Então, se eu estou falando aqui, vamos voltar aqui para o fundamentalista árabe, né, igual do Estado Islâmico. Ele, na visão dele, a única religião verdadeira era a religião sunita radical, e as outras religiões ou eram religiões desvirtuadas, certo? Ou eram religiões falsas, falsos profetas, ok? Então, não dá para discutir com um fundamentalista, certo? O fundamentalista não vai reconhecer o direito à existência da sua religião, do seu modo de vida. Então, no Oriente Médio, nós vimos isso, né? Hoje está um pouco fraco, né? O Estado Islâmico. Vemos talvez um ressurgimento da Al-Qaeda. Vemos isso na Irmandade Muçulmana.
vemos isso no Hezbollah. Só uma correção, Hezbollah é com Z, ok? Então, a respeito do Estado Islâmico, ele nos assustou, né? Principalmente no recorte histórico de 2014 a 2018, mais ou menos, né? Quando o Estado Islâmico virou um inimigo mundial. Então houve uma coalizão internacional para destruir o Estado Islâmico. Então, o que representou o Estado Islâmico? Um movimento sociopolítico, né, que defendia a construção de um único país que uniria toda a comunidade muçulmana, né, um Estado teocêntrico, fundamentalista, islâmico. E foi um movimento que se valeu de todos os meios possíveis para tentar alcançar isso. Terrorismo, aliciamento internacional, guerra cibernética. Então, muitos, né, que pertenceram ao Estado Islâmico eram pessoas com uma formação acadêmica muito forte. Não eram ignorantes, eram pessoas que desenvolveram uma narrativa, sabiam trabalhar com tecnologia, com mídias, né, criando todo um arrebanhamento, todo um discurso, né, criando toda, né, como nós vimos aí, atuando no submundo da internet, na Deep Web, certo? Então, era uma ideia que eles tinham de construir um Estado em que a religião, né, iria reger as relações entre o mesmo e a sociedade. Então, felizmente, né, esse movimento está desaparecendo. Ele desapareceu quase que por completo como um território, que nós vamos ver na próxima aula, só que ainda ele está atuando na famosa Deep Web, né? Alguns analistas dizem que eles estão passando por um período sabático para reconquistar forças e rearrebanhar pessoas, né? Então eles cometeram muitas atrocidades, colocavam isso em vídeos e infelizmente a gente se deparou com algumas delas, tá certo? Então, isto posto, encerro aqui essa aulinha, né? E até a próxima, um abraço.